Quando nós começamos a pensar sobre o processo de alfabetização, então nós vamos conversar um pouco sobre essa concepção de alfabetização na perspectiva histórica e seus fundamentos teóricos e metodológicos. Quando se fala na questão do processo de alfabetização, né, tem N fatores que estão interligados. E quando nós comparamos a questão do desenvolvimento da escrita, comparamos muito com o processo de todo esse desenvolvimento histórico, né, onde começou-se primeiro a questão da escrita pictográfica, depois veio a ideográfica, para poder chegar realmente no alfabeto propriamente dito, né? Então, o que é que nós podemos nos reportar sobre todo esse processo de alfabetização, né? Nós sabemos que a educação ela é um direito, né, de acordo com as diretrizes curriculares. O estudante exerce plenamente sua cidadania, tem a participação política e esteja inserido socioeconomicamente na sociedade, né? E esse processo hoje ele tem que estar todo alinhado à BNCC e também às diretrizes curriculares referenciais, né? Por quê? Porque a BNCC ela realmente veio para fazer esse grande, foi normatizada, e ela veio realmente para fazer acontecer a verdadeira equidade e a verdadeira igualdade, né? E aí por que, professora Betty, que se fala nessa questão da equidade e da igualdade? Porque hoje se a criança, ou adolescente, ou jovem, né, em qualquer estado brasileiro que ele esteja estudando, para onde ele se direcionar, ele não vai correr o risco de perder conteúdos, porque está toda a educação brasileira baseada e respaldada na BNCC. E quando se trata de alfabetização, dessa concepção, nós sabemos que quando nós falamos a história da educação brasileira, naquela época as famílias bastadas só levavam seus filhos para a escola a partir de 7 anos. Até lá eles eram orientados por pedagogos, né? E o que eles faziam? Era toda uma orientação. E essa criança ia para a escola a partir de 7 anos. Então, no momento atual, dentro da LDB, dentro da BNCC, perdão, a educação infantil ela é trabalhada, não é mais aquelas caixinhas, a matemática, o português, e hoje sim os campos de experiência, né? Então, em cada campo de experiência desse, vai ser desenvolvida habilidades que são pertinentes para serem desenvolvidas suas habilidades e competências. Porque no momento que a criança brinca, que ela tem através de jogos, toda essa parte lúdica, por isso que é muito importante a ludicidade do processo de alfabetização. Por quê? Porque através do brincar, né, essa criança vai ter um prazer maior pela questão do aprender e com certeza ela vai ter uma captação bem melhor dos seus conteúdos, certo? Então é muito importante esse processo. E sempre dentro disso nós lembrarmos o quê? Que o processo de ensino-aprendizagem, quando se trata de alfabetização também, lógico, ele sempre vai ter o quê? O aluno, né? Que o seu foco, que é o protagonista da sua aprendizagem, e o professor sempre também focado na questão dos objetivos de aprendizagem. Por quê? Por que é interessante o professor, principalmente o professor alfabetizador, ele ter todo o embasamento teórico? Para poder estar respaldado nesse processo de evolução da escrita dessa criança, né? Então, se faz necessária essa questão da teoria. Então, o professor, mais do que nunca, hoje ele é um mediador. Por mais que você ensine a educação infantil, você deve ter consciência que essa criança não chega na escola como se fosse uma tábua rasa. Ela vem com seus conhecimentos prévios, né? E aí que a gente vê dentro das teorias da aprendizagem, onde tem a inatista, onde tem a behaviorista, onde tem a questão do interacionismo. Por quê? Porque todos esses pontos nós devemos levar como padrão dentro do desenvolvimento dessa criança, né? Porque tanto vem a questão inata, como vem a questão do meio. Então, eu acho que todos os fatores eles favorecem para o desenvolvimento desse processo de ensino e aprendizagem, né? E aí essa linguagem realmente ela é uma perspectiva de linguagem enunciativa e discursiva, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes em uma sociedade nos distintos momentos da sua história. Então, cada criança ela tem a sua forma de se comunicar, cada ser humano ele tem a forma de se comunicar. E quando se fala nessa concepção, a criança ao nascer ela já começa a se comunicar, né?
Então, ela começa a se comunicar com a mãe. No momento das suas mamadas, ela está se comunicando com a sua mãe. E todo esse processo, ele é de grande relevância para esse desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Então, ganha status de referência para o ensino e a aprendizagem da língua materna, independentemente do contexto de produção do gênero textual. Ou seja, quando vai sendo trabalhado todos esses aspectos, essa criança ela vai ganhando toda digamos assim, uma base para o desenvolvimento do processo de alfabetização. Então, quando a gente fala nessa concepção da linguagem, nós temos a linguagem quando ela está no foco no autor. Quando é que ela é o foco no autor? Quando ela é representada pelo pensamento, né? Então, ela está focada no autor. Ela vai ter toda uma representatividade desse autor. Quando ela está com foco no texto, vai ser o que? A estrutura desse texto, o código desse texto, o conjunto de signos que eu vou encontrar nesse texto. Então, quando uma criança pega um rótulo vamos supor, de uma batata frita, né? Ali é o texto e ela está fazendo a leitura de mundo dela, de acordo com o código que ela viu ali, né? O foco na relação, o que é isso? Vai ser o quê? O autor com o texto e com o leitor. Ele vai ocupar lá. Onde é que vai ter esse foco? No lugar, na forma de interação social. Ou seja, quando eu falo foco na relação, estarão interligados tanto o autor com o texto como o leitor. Então, tem uma verdadeira interação. Então, está bem foco na relação. Então, se eu estou trabalhando determinado texto com uma criança, a questão da evolução da sua linguagem, eu vou estar focada tanto na questão do autor, como na questão do texto, como na questão do leitor. Então, isso é importante. Por que é tão importante a gente trabalhar a contação de histórias, música na educação infantil? Porque vai desenvolvendo todo esse processo de interação, né? E essa criança ela vai despertando vários tipos de linguagem. Por que é tão importante a psicomotricidade na educação infantil, na criança de 0 a 6 anos? Por que é importante isso? Porque a psicomotricidade ela vai trabalhar tanto a parte cognitiva, como a parte motora, como a parte afetiva. É aqui um exemplo que eu gostaria de citar. Se você, até adulto, né? Você está triste, está angustiado. No momento que você escuta uma música, você já melhora, né? Por quê? Porque a música, ela trabalha tanto a sua questão motora, como ela trabalha também a sua questão cognitiva. Você está triste, você vai ver um texto, né? Então, essa questão da leitura, ela é muito importante para que isso tudo venha a acontecer. E aqui são os principais conceitos, né, e as influências pedagógicas da perspectiva histórico-cultural. A questão da mediação é um do conceito interessante, que essa mediação é você sempre estar mediando esse trabalho. Então, a gente não precisa, até tem uma fala de Paulo Freire, né, que ninguém ensina nada a ninguém, o conhecimento se constrói. A interação, que é de grande relevância quando você está numa brincadeira com a criança, essa questão do interagir. A zona de desenvolvimento proximal é aquilo que a criança não consegue fazer sozinha, mas o adulto está ali perto para orientá-la, né? As funções psicológicas superiores e a elaboração conceitual, quando ela começa a já saber elaborar conceitos, né? Ela já vai ter na noção, ela vai se desprendendo mais do abstrato para chegar realmente naquela questão concreta, na questão dos conceitos, tá? E aqui eu gostaria de finalizar essa fala sobre as concepções, né, deixando sugestões aqui de 3 livros maravilhosos que muito irão influenciar nesse processo de alfabetização e letramento. De Magda Soares, né, que é Alfabetização e Letramento. Esse outro da Maria Eurícia, que é Alfabetização, Letramento e Letramento na Escola e na Família. É muito importante, porque assim, nós temos vários tipos de família, né? Aquela que já exige que a criança comece a ver mesmo a questão do código, a questão da letra, mas aquela família que já acredita na questão do brincar, do lúdico, para poder chegar no processo depois de alfabetização e letramento, né? E tem alfabetização e letramento também da Maria Eurácia Barreto, com essa Cineide Cerqueira, que são livros assim maravilhosos para nós, enquanto professores, principalmente dentro da área da alfabetização, certo? Então, esse nosso primeiro vídeo, ele está pautado nessa questão da concepção,
O próximo nós iremos abordar as práticas pedagógicas nesse processo de alfabetização e letramento, ok?